Mas, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminismo e primeira revolução industrial, que são temas importantes, né, para a gente compreender alguns aspectos que vão ser importantes mais para frente, que vão aparecer mais para frente também. Eu vou falar um pouquinho para vocês primeiro sobre iluminismo, né, alguns conceitos básicos, algumas noções básicas de iluminismo, né, que é um tema importante. É um tema meio, não é assim, não é todo mundo que gosta, né, de falar sobre iluminismo e tal, né? Existe na história temas que a gente adora e temas que a gente odeia e temas que estão ali, né? Eles só precisam constar, né? Eu até agora já dei assim, dois temas que eu não gosto, né? Mas eles estão ali, eles estão ali. Eu estou ansioso para que quando chegar ali história do Brasil, porque é uma coisa que eu amo, que eu adoro história do Brasil, né? Mas, gente, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre iluminismo, então. Pedi para a Betânia passar para a gente. Gente, para a gente compreender o iluminismo, né, eu trouxe aqui só alguns pontos, tá? Para a gente refletir um pouquinho, para a gente conhecer um pouco do período, tá? Só para a gente ir conversando, tá? Depois eu posso indicar outros materiais mais escritos, né, para vocês lerem, enfim, fazerem as suas anotações. Mas eu acho que o que eu vou falar aqui dá uma noção bem geral do que foi o iluminismo, né? E dos principais aspectos que vocês vão precisar para compreender ele, para fazer a prova lá do vestibular, beleza? O iluminismo, ele vai surgir no século XVIII, tá? E é nesse período que esse século XVIII, é o século que vai ser considerado o século das luzes, né? Um século diferente, é um século iluminado, e vai surgir o iluminismo dentro dessa ascensão do século XVIII. Tá? Ele vai estar ligado, o iluminismo vai estar muito ligado a valores da burguesia, tá? E aí a gente vai compreender o iluminismo como sendo uma revolução intelectual, né? Um momento intelectual, um movimento cultural, né? Um movimento que vai trabalhar com diversas áreas e diversas estruturas da sociedade, né? Que a gente vai conversar mais para frente ali, como, por exemplo, a própria questão de divisão dos poderes, né? Vai surgir a partir do iluminismo, né? Dos poderes que nós conhecemos hoje, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Eles vão nascer dentro desse contexto do iluminismo, então por isso que são coisas importantes para a gente destacar, tá? E esse período, ele vai ser muito pautado, o período do iluminismo, vai ser muito pautado sobre a razão, tá? E essa razão, ela seria a luz que indicaria a humanidade lá, enfim, o caminho, né? A razão diferente da questão da religião, que vai ser uma coisa muito discutida dentro do iluminismo, né? Porque, por exemplo, na Idade Média você tinha mais a igreja, a religião, sendo o centro de muitas coisas ali, né? E agora, né, a religião acima de muita coisa. E agora a gente tem a razão em cima de tudo isso, né? A razão, ela seria a luz para a humanidade ali, enfim, né? E os métodos mudariam, vai ser muito pautado o iluminismo em cima do empirismo, né? A testagem do conhecimento que é produzido, enfim, tá? Pode passar para a gente, Betânia. E aqui eu separei algumas características, tá? Para a gente ir conversando ali, tá? O empirismo, ele vai surgir a partir de uma concepção de Locke, tá? E ele compreendia que o homem, ele era como uma folha em branco, né? O homem era como uma folha em branco. Então, em algum momento, ele deveria deixar que essas experiências pudessem permear, pudessem escrever pudessem ser escritas nessa folha, né? E a partir dessas experiências que é preenchido, então, com conhecimentos dessa folha.
Então, é muito importante a gente compreender isso, tá? A razão, ela vai ser pautada em cima disso, tá? Em cima dessa testagem, dessas experiências, tá? Isso é importante, é um ponto importante do iluminismo, tá? O empirismo, anota aí, tá? Outra coisa importante que vai acontecer dentro desse contexto, desse período, são a questão das leis naturais, né? Vai se ter uma ênfase, vai se dar uma ênfase, digamos assim, muito grande em cima da botânica, por exemplo, né? É nesse período que a gente vai ver que as ciências da natureza, as questões humanas, né, elas vão ganhar uma ênfase no sentido de que alguns estudos eles começam a ganhar escalabilidade, né? Por exemplo, assim, vamos começar agora a catalogar algumas plantas, vamos começar agora a catalogar algumas espécies, e é dentro desse contexto, dentro dessa ideia das leis naturais, né, do naturalismo, da questão da botânica, é que vai surgir essa questão, tá bem? Aí nós vamos ter um camarada chamado Isaac Newton, que provavelmente você conhece ou você já ouviu falar, que é um camarada que vai se destacar dentro dessa concepção, beleza? Outra coisa importante é a questão do anticlericalismo, tá? Se tinha uma crítica muito grande sobre a igreja, é que, vamos fazer uma comparação, na Idade Média, a igreja ela era detentora de muitas coisas. Eu lembro que quando a gente falou de Idade Média, feudalismo, eu até dei aula junto com a Betânia. A Betânia falou assim: eu gostaria que vocês me falassem aí no chat quem é o maior senhor feudal. E depois ela comenta que é a igreja. Então, assim, a igreja ela tinha assim uma base muito grande, ela tinha um poder muito grande e em todas as áreas ela estava inserida, né? Na questão não só religiosa, mas também educacional, né? A questão comercial. Então a igreja estava introduzida, né? Presente, digamos assim, em diversas áreas da sociedade, né? Então isso os iluministas, pautando-se na religião, perdão, na ciência, eles olhavam para aquilo e falavam assim: olha, essas coisas precisam ser testadas, experienciadas, elas precisam ter sentido, elas devem testar os conhecimentos. A igreja ela não nos possibilita isso. Então, há esse crescente desse anticlericalismo, que vai se destacar de Derrou ali, que ele vai fazer uma crítica imensa à igreja, porque ela está relacionada, ela está presente em diversos assuntos da sociedade. Então, vai se ter essa questão do anticlericalismo presente, tá? Dentro desse contexto aí de iluminismo, tá bem? E aí o camarada também, o Diderot, ele vai falar que o lugar da igreja é envolvido em assuntos da igreja, em assuntos de religião. Não é necessário que a igreja tome assuntos educacionais, tome assuntos comerciais, né? Tenha outras ramificações, mas sim que os assuntos da igreja sejam restritos, né? Que os braços da igreja, digamos assim, sejam restritos apenas à igreja. Tá? E aí nós vamos ter também a questão do liberalismo, tá? O liberalismo vai ser muito importante dentro desse contexto, porque a gente vai ter questão de um liberalismo político, um liberalismo econômico, né? Dentro da concepção de liberalismo político. A gente vai ter um camarada chamado Montesquieu, que ele vai, como eu falei para vocês no início da aula, ele vai pensar uma tripartição do poder, porque lembrem-se, na Idade Média, o poder ele funcionava assim, né? Na verdade, a pirâmide social que a gente apresentou para vocês funcionava da seguinte forma: nós tínhamos o rei, o rei, né? Essa questão. Depois nós temos a nobreza e por fim nós temos ali
a classe mais pobre, a classe mais trabalhadora ali. Então, era feito essa divisão. Só que dentro desse contexto, havia uma necessidade do Estado se dividir em outras partes, né? A questão do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, vai se ter essa questão toda pensada por Montesquieu a partir dessa concepção, beleza? Pode passar para a gente, Betânia? E aí a gente vai ter também dois pontos importantes também para a gente compreender ali, perdão, um só, porque o outro a gente já acabou falando ali, que é a questão do despotismo esclarecido, tá? O que era isso? Eram reis tiranos, né? Os reis, eles... O iluminismo, ele criticava muito o absolutismo, mas alguns reis, eles pegaram o próprio... algumas questões do próprio iluminismo e adaptaram ao seu bel prazer, né? Então, assim, esses reis, eles adotaram muitas medidas liberais, muitas medidas burguesas nos seus governos, tá? Mas como assim? Tá? Bom, O Lucas caiu, Eu, gente? eu acho, eu acho que acabou a bateria do notebook dele, na verdade. Putz. Mas enfim, eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que ele já estava terminando. Deixa eu voltar com a minha câmera aqui. E aí, se ele aparecer, a gente retoma. Certo. Eu não sei se vocês viram ali que a Luísa colocou uma pergunta. Sim, eu ia justamente falar para ele comentar agora, mas eu não sei se ele volta ou não, então eu vou comentar. Eu acho que o Lucas, pelo que eu estava vendo ali, ele estava respondendo, não tinha visto a pergunta da Luísa, mas ele estava, de certa forma, respondendo, né? A gente tem o iluminismo enquanto um grande crítico do absolutismo, né? Eu acho que ele voltou. Oi, Lucas. Vamos esperar ele se manifestar. Porque, basicamente, o iluminismo vem contra todos as características, né, todos os pontos fortes, dá para assim dizer, que tinham espaço no antigo regime, né? O absolutismo, o poder da igreja, né? Como o Lucas estava falando, tudo isso então entra em choque. Oi? oi, gente, caiu, acho que aqui na internet. Beleza, eu tava falando, a gente tava comentando sobre a pergunta da Luísa ali. Eu não sei se tu tinha visto. Não, não, deixa eu abrir o chat aqui. Dá uma olhadinha. Daí tu já termina que eu saio daqui de novo. Quer concluir, Betânia? Não, eu tava justamente falando para ela sobre a pergunta dela, né? Porque o iluminismo criticava o antigo regime, que era justamente, né, o iluminismo vem como uma uma revolução cultural, né, que vai contrária a todas aqueles pilares, né, do antigo regime, o absolutismo, a igreja, né, todos esses aspectos. Era isso que eu tava trazendo só. Sim, não, é interessante essa colocação. Desculpa, Luísa, né, não tinha visto a pergunta. Tudo isso era por uma questão também, complementando o que a Betânia já falou, do antigo regime, ele não ter a questão de, por exemplo, uma liberdade, uma igualdade entre as pessoas. Então, se tinha muito essa questão, né, de ser contra essa crítica, né? Essa crítica ser muito pesada em cima disso, tá? Estou com problema de internet, gente, desculpa aí cair mais uma vez, tá? Então, aí se tinha, que eu estava falando sobre o despotismo ali, né, dos reis tiranos. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tinha parado ali.
a questão dos reis absolutistas adotarem medidas liberais, tá? Medidas burguesas, tá? Por que eles faziam isso? Porque a ideia deles era se fortalecer tocando em assuntos como no privilégios da aristocracia, a questão da igreja, do clero, né, voltando de novo ao anticlericalismo, né, a igreja, porque os reis olhavam para a igreja e viam a igreja como o quê? Como um poder paralelo ao seu. A igreja tinha um poder muito grande em cima disso. Então, tudo isso envolve dentro dessa ideia desses reis tiranos, tá? Né? Déspotas tiranos, tá? Esclarecidos, né? Esclarecidos. E outra coisa importante que eu acho que eu não coloquei aqui, eu acho que eu coloquei 2 vezes a mesma coisa e não coloquei uma coisa importante, que era a questão da enciclopédia, tá? A enciclopédia, para eles, vamos fazer uma analogia assim, bem básica, tá? A enciclopédia, para eles, dentro desse contexto, era tipo um livro, né? Era tipo uma Bíblia para a Igreja Católica, né? Então, tipo assim, ou um outro manifesto, enfim, né? A enciclopédia, para eles, era algo muito importante, porque ali se tinha muitas noções, e a igreja criticou muito eles, né, por conta de ter esse sentimento anticlerical, e aí ela critica também a questão deles estarem divulgando, não é comercializando, compartilhando, digamos assim, essa enciclopédia com outras pessoas, porque a igreja via que o poder dela poderia ruir a partir disso, né? Então a igreja fazia essa crítica, só que assim, eles não deram bola, eles falaram assim, tá me criticando, beleza, né? Vou seguir publicando aqui, não tô nem aí, vou seguir publicando. E já era, e foi o que eles fizeram, né? Então, essa enciclopédia era tipo esse manifesto, essa, entre aspas, tá? Bem, entre aspas, Bíblia para os católicos, né? O que era a Bíblia para os católicos era a enciclopédia para eles, tá? E aí, nessa enciclopédia, Lucas, o que fala essa enciclopédia? Porque agora eu fiquei curioso. Essa enciclopédia, ela tinha assuntos de questão filosófica, né? Muitos filósofos escreveram ela, mas eu também falava sobre filosofia, sobre música, sobre botânica, entre outros assuntos também, tá? Então, essa enciclopédia, ela abarcava diversos assuntos. É tipo a gente compreender, tipo uma Barça. Vocês já ouviram falar sobre a Barça? Né? É um negócio que... Não, já ouviu falar, Betânia? Barça era o Google da geração anterior à minha, né? Porque eu não peguei Barça. Eu já ouvi falar muito de Barça. Era tipo assim, todas as informações estavam na Barça. Tinha Barça sobre diversos assuntos. Era vários livros, né? Não sei se vocês conhecem a Barça. Eu sei que muitos já tiveram e ter a Barça em casa há anos atrás, né? No século passado, era um negócio assim... Nossa, imagina você chegar na casa de alguém e ter assim, uma estante com diversos livros, né? Que era a Barça. Lembrou, Betânia? Eu fui procurar uma imagem, agora eu vi. Pelo nome eu não sabia o que era. Não, e era um sinônimo assim, eram poucas pessoas que tinham a Barça em casa. E hoje, se você botar na internet para procurar o valor de uma Barça, é uns 200 pila, assim, a coleção dos livros, né? Mas dentro desse contexto, era a mesma ideia, possuía vários assuntos, tá? Os assuntos que a Barça tem, né, que é uma outra realidade, mas é dentro desse mesmo contexto da enciclopédia, tá? Gente, dentro desse contexto do iluminismo, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? Não me aprofundar muito, porque a gente também não tem tanto tempo para isso, tá? Mas coisas que vocês precisam saber que eu falei aqui é a razão, né, pautada na experienciação, né, na questão do experimento, do sentir, o empírico é muito importante dentro desse contexto, né? A questão de burguesia, a burguesia dentro desse contexto também do iluminismo é importante. A questão de liberdade que a gente falou aqui, eles vão pregar muito a questão de liberdade, né? A pergunta da colega ali, da Luísa, foi se libertar,
né? O antigo regime era muito, digamos, prisional. O iluminismo vem para tentar trazer ideias que vão libertar, né? Essa questão dos poderes, enfim. O iluminismo ele é bem interessante, gente, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo para conversar, né? E é verdade que eles falavam de liberdade, tinham escravos. Fica aqui uma pergunta para o próximo capítulo. Fica uma pergunta para o próximo capítulo aqui, porque agora me pegou. Não, não sei, não sei. Mas se você for pegar a questão do, se não me engano, a história dos Estados Unidos, tinha muito isso, né? Que tem um camarada lá, agora não vou me lembrar o nome, ele pregava a questão da liberdade, mas ele tinha escravos, né? Não me lembro agora o nome dele, me fugiu da mente. Me fugiu agora, me fugiu. Mas ele pregava essa questão de liberdade, mas ele tinha escravos, né? Então, tipo, era um negócio absurdo. Mas o teu discurso, né? Enfim. Vou passar agora para a Betânia, então. Ela vai falar sobre a primeira Revolução Industrial, que é um tema top. É mais legal que o iluminismo, gente. Vamos lá então, né? Gente, prometo aqui para vocês que quem ficar aqui até o final da aula, quem ficar aqui até às 8h15, pontualmente, manda um presente para vocês aqui no chat, tá? Mas tem que ficar aqui, tem que interagir comigo, tudo bem? Nosso acordo. Vamos lá então. Vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. E para começar a falar sobre a primeira Revolução. Sobre a primeira Revolução Industrial, eu queria comentar com você sobre, antes de tudo, o conceito de revolução. Quando a gente está estudando historiograficamente qualquer revolução, seja a primeira Revolução Industrial, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, qualquer uma delas, a gente costuma se debruçar sobre esse conceito. Ele foi estudado, ele ainda é, né, estudado, muito discutido, por diversos historiadores, entre eles o Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, tá ali que eu trouxe para vocês. E existe um, um certo consenso quando a gente fala sobre o conceito de revolução, de que este conceito traz transformações sociais, transformações nas estruturas, tá? Mas aí, me corrigindo aqui, não são somente transformações sociais, tá? A gente vai tratar também de transformações econômicas, transformações culturais. Tudo isso envolve esse conceito de revolução, tá? Claro que entendendo ele nos diferentes contextos em que ele for inserido. E aí eu trago aqui para vocês, né, a linha de pensamento do Hobsbawm quando ele fala sobre esse conceito, que é o quê? É o uso do conceito de revolução aplicado ao estudo da primeira revolução industrial devido à grande evolução na capacidade humana de produção. A gente vai ver hoje um pouquinho sobre o quanto a revolução industrial modificou esse esses modos de produção, né? Antes a gente tinha uma produção basicamente restrita ao artesanato e a essa especialização, né? A gente vai ter os trabalhadores conhecendo todo o processo de produção, desde o início da produção, todas as suas fases até o final, né? Até a entrega do produto, vamos dizer assim. E aí, agora a gente vai ter uma mudança nisso, ou seja, o trabalhador vai estar inserido dentro de uma fábrica e ele vai estar se especializando de certa forma, né? Vai estar responsável somente por uma parte do processo, ou seja, ele vai saber fazer uma das funções para que o produto chegue no final da linha. Pronto, mas ele não vai saber quais foram todas as outras atividades desenvolvidas até que o produto chegue lá, tá? É uma das diferenças. A gente vai ter esse conceito aplicado nesse sentido. E aí,
Eu ia fazer a pergunta, né? Mas eu já entrego a resposta no slide. Para vocês, se vocês saberiam dizer onde e quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, tá? Como eu trouxe aqui, ó, no mapa, a pioneira nesse processo foi a Inglaterra, tá? A gente vai ter diversos fatores que eu vou comentar a seguir com vocês, trazendo e possibilitando esse pioneirismo inglês durante o século XVIII também, tá? Então, vamos. Ai, cadê a mão? Vamos ver o porquê que a Inglaterra, então, foi a primeira. Vocês devem estar se perguntando, né? Por quê? O que que levou, levou eles a serem os primeiros neste processo? Existem diversos fatores, tá? Eu trouxe aqui 5 para a gente comentar e eu julguei que seriam importantes da gente ter em mente quando a gente vai contextualizar e vai estudar sobre o tema, tá? Então, por que a Inglaterra foi pioneira nesse processo? Num primeiro momento, a gente tem que pensar o quê? A Inglaterra está com um acúmulo, tá conseguindo ter um acúmulo de capitais. E esse acúmulo de capitais se dá por quê? Principalmente a partir do reinado da Elizabeth I, a gente vai ter uma expansão da pirataria. Vocês bem lembram que a gente já comentou em outras aulas aqui que a Inglaterra sempre se destacou no comércio marítimo, então a gente tem ela acumulando um número muito grande de capital a partir dessas práticas de pirataria. Mas não só, né? A gente tem também a exploração das colônias, como eu comentei com vocês há 2 aulas atrás, eu acho, quando eu falei sobre as colônias inglesas aqui na América do Norte, tá? No continente americano. Então, tudo isso vai fazer com que o país consiga acumular capitais e vai impulsionar esse pioneirismo, tá? Além disso, a gente vai ter modernizações na agricultura, que é o segundo ponto que eu trago para a gente discutir. Quando eu falo em modernização na agricultura, eu estou falando do quê? Estou falando daquela rotação de cultura, de modernização de instrumentos também. A gente vai ter inseridos novos instrumentos nas práticas agrícolas, tá? Então, tudo isso também vai auxiliar neste processo. Mão de obra farta e barata. Quando a gente vai falar mais adiante também sobre o uso da mão de obra, né? E que mão de obra era essa? Foi essa utilizada em larga escala durante a primeira Revolução Industrial. Mas cabe destacar aqui que a sociedade, né, a população na Inglaterra durante o século XVIII foi massivamente empregada, né, a população camponesa foi migrada dos campos para a cidade, e essas pessoas saíram então dos campos, saíram das suas terras, que foram apropriadas também para fins de exploração, e foram levadas até a cidade, ou seja, eles precisavam encontrar outros meios de sobreviver. E quais seriam esses, quais eram as possibilidades naquele momento? Tu ir para a fábrica e tu trabalhar, né? Então, a gente vai ter grandes contingentes populacionais sendo inseridos cada vez mais rapidamente nessas fábricas, tá? E depois a gente comenta também que a gente vai ter a presença de mulheres e crianças nessa condição, tá? Mas depois a gente retorna a isso. Outro fator que também foi super importante para o pioneirismo inglês foi a abundância de carvão mineral e de ferro no solo e no subsolo inglês, tá? A gente vai ter o carvão mineral servindo como base de energia, tá? Durante essa primeira revolução industrial. Então, vai ser um dos fatores mais importantes, né? A gente vai precisar dessa energia para que as máquinas funcionem de maneira eficiente.
E a gente vai ter também uma abundância muito grande de ferro no subsolo inglês, que vai auxiliar no quê? Não no funcionamento dessas máquinas, né, que estão surgindo nessas novas fábricas, mas na construção delas, né, e na manutenção desses grandes novos instrumentos e novos equipamentos de trabalho, tá? Quarto fator foi este, e quinto que eu trago aqui para a gente comentar é o fator do puritanismo. Vocês devem estar se perguntando o que é puritanismo, que palavra é essa? Quando eu comentei com vocês lá, e fui eu que dei essa aula, sobre reformas religiosas, eu me lembro que eu falei que na Inglaterra a gente tem um processo diferente, né? A gente tem o anglicanismo. Lembrem, a gente tem a partir do rei Henrique VIII uma união entre os poderes da igreja e do rei, né? O rei vai ser agora visto como a figura tanto com os poderes de rei, mas também visto como papa, né? Vai unir essas duas esferas do poder. E a religião anglicana vai tomar de inspiração as outras religiões protestantes que estavam surgindo no momento, que eram quais? A gente tinha o luteranismo muito forte se espalhando, a gente tinha o calvinismo muito forte também. Então, essa nova vertente vai pegar influências dessas duas e principalmente do calvinismo, tá? E vai dar origem a este puritanismo, que vai ser o quê? Vai ser uma defesa, como é que eu posso dizer, mais radical, vamos dizer assim, protestante, e que vai defender uma vida voltada para o lucro, voltada para o trabalho, tá? Não vai condenar o lucro como a Igreja Católica vinha fazendo, né? E como a gente viu. Então também vai ser um fator social que vai estar aliado nesse processo de pioneirismo, tá? Até aqui, alguma dúvida? De boa? Tá bom. Seguimos então. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre o surgimento dessa indústria, a gente tem que entender sobre alguns pré-requisitos, alguns fatores que precisaram existir, né, precisaram estar presentes para que trago aqui 4 para apresentar para vocês. O primeiro, uso de máquinas e utensílios substituindo o trabalho pesado do homem. O que é isso? Comentei agora há pouco, um ou dois slides antes, com vocês, que antes a gente tinha um processo de manufatura, ou seja, era um processo muito mais voltado para a prática artesanal da produção dos produtos, das roupas, enfim, de utensílios, de produtos no geral, tá? Com esse processo, com a entrada cada vez maior das máquinas, com a expansão dessas indústrias, com a criação dessas fábricas, a gente vai ter o quê? Um processo de maquinofatura, que palavra difícil, substituindo a manufatura. E o que é isso? Justamente, né, a própria palavra já traz ali no radical dela, maquinofatura. Ou seja, a gente vai ter a máquina substituindo, portanto, o processo que antes era feito pelo homem, né, nessa produção. Tá? Então, a gente tem essa substituição. Tá? Segundo ponto, aumento do número de pessoas empregadas nas fábricas. Foi o que eu comentei com vocês também. A gente vai ter uma população extensiva vindo do campo para a cidade, mas além desses, a gente também vai ter imigrantes, a gente vai ter artesãos indo para as fábricas, porque os artesãos, por exemplo, como que eles iam competir com a produção das novas fábricas e dessas indústrias que produziam num ritmo muito mais acelerado, em uma quantidade muito maior do que o artesão, né? O artesão, por exemplo, conseguia
produzir um cesto, enquanto a fábrica ou enquanto a indústria produzia 10, né? Então vai se instalar uma competição injusta, né? Eles não vão conseguir dar conta e sobreviver dessa forma. Então, muitos também vão acabar migrando para dentro dessas fábricas, tá? Ponto 4. A automação das etapas de produção, novamente, alguns processos em alguns processos a gente vai ter a máquina substituindo o trabalho humano, tá? E quarto ponto, divisão e especialização do trabalho. Aqui, eu comentei um pouquinho antes ali também, mas vale lembrar, né? Agora o trabalhador ele vai chegar na fábrica, ele vai ser empregado, e aí para produzir um sapato, por exemplo, eu estou empregada e eu sei fazer o quê? Eu sei colar a sola, tá? Aí a Ana Paula, que está do meu lado, na linha de produção, ela vai fazer o quê? Ela vai botar o cadarço, tá? O Bruno, depois da Ana Paula, vai fazer o quê? Vai costurar o tecido do tênis, tá? E assim por diante, até chegar lá no final, no último trabalhador, e o tênis está pronto na linha de produção, tá bem? E o que que acontece? Quando eu falo nessa divisão e especialização do trabalho, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu só vou saber colar a sola. A Ana Paula e o Bruno só vão saber fazer aquelas atividades, tá? Então, a gente não vai ter consciência de todo o processo, ou seja, eu não sei fazer o que o meu colega do lado está fazendo, tá? E o meu colega do lado, o trabalhador que está ao meu lado, ele também não vai saber o que eu sei fazer. Então, a gente não vai ter essa consciência sobre todo o processo produtivo, tá? A gente vai ter uma especialização dos trabalhadores em cada uma das etapas, tá? Tá. Então, outros fatores que, de certa forma, impulsionaram a Inglaterra neste processo. O comércio ultramarino inglês, como eu comentei antes para vocês, a gente vai ter grandes fortunas, né, grandes investimentos de capitais a partir desse comércio. A Inglaterra ela vai se destacar enquanto rainha dos mares, né, ela era chamada durante o século XVIII de rainha dos mares justamente por, por suas práticas de navegação, né? E aí a gente vai ter financistas, aristocratas ingleses juntando grandes fortunas através desse comércio marítimo, investindo esses capitais nas indústrias que estão surgindo, tá? Então, de certa forma, a gente pode dizer que capital não era o problema, investimento, dinheiro não era o problema, tá? Eles tinham isso, e isso também serviu de impulso para que eles desenvolvessem esse pioneirismo, tá? Agora aqui, voltando, né, para a mão de obra empregada nessas novas fábricas, a gente vai ter o destaque dos camponeses, como eu comentei antes, imigrantes, artesãos, e a gente vai ter esses trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente vai ter o emprego das mulheres também, e de crianças, tá? Nesse processo, sendo elas preferencialmente as crianças e as mulheres empregadas, porque recebiam salários menores, tá? As crianças porque tinham as mãos menores, então podiam cuidar melhor dos detalhes, por exemplo. Então eram preferidas nesse processo, tá? E aí, falando um pouquinho, né, esse aqui é um tema que rende bastante discussão, porque a gente vai ter a inserção do trabalhador nesse novo mundo, nessa indústria, e a gente vai ter uma exploração extremamente grande desses trabalhadores, tá? A gente vai ter condições insalubres de trabalho, tá? A gente vai ter jornadas diárias de cerca de 16 até mesmo 18 horas por dia.
Então, imaginem vocês, não sei se alguns aqui trabalham ou alguns aqui só estudam, mas imaginem vocês trabalhando 18 horas por dia dentro de uma fábrica, tá? 16 a 18 horas por dia. Eram salários extremamente baixos, como eu comentei para vocês, as mulheres e as crianças tinham salários menores ainda, tá? Era uma situação extremamente desgastante, então, para o trabalhador, que era aquele que muitas vezes, e que muitas vezes não, que sempre produzia aquele produto, mas não usufruía daquela riqueza, tá? Daquele bem. Ele fazia parte desse processo produtivo, mas quando chegava ao final, ele não podia usufruir daquele bem muitas vezes, tá? Então, essa riqueza que ele acabava fazendo parte do processo de produção não era usufruída pelo mesmo, tá? Com essa composição, né, com essa constituição social, portanto, a gente vai ter o quê? Como eu comentei com vocês, por exemplo, 16 horas tu tem que trabalhar durante o dia, 16 a 18. Tu pode morar longe da fábrica? O que vocês acham? Não pode? Exatamente. Se tu não pode morar longe da fábrica, o que vai acontecer? A gente vai ter esses trabalhadores formando ao redor desses núcleos fabris, esses núcleos industriais, bairros operários. Então, a gente vai ter uma consequência, como a gente vai ver daqui a pouco, uma consequência socioambiental também, tá? Uma consequência influente também no ambiente em que eles estavam inseridos ali, no meio ambiente. Porque com a construção desses bairros operários, então, a gente vai ter uma modificação urbana, né? Tem um processo de urbanização muito mais intenso, por isso também. E aí, queria me debruçar mais tempo sobre isso, mas eu ainda tenho coisas para falar. A gente vai ter esses trabalhadores. Vocês pensam assim, tá? Essas pessoas trabalhavam, faziam tudo isso e nada acontecia, não se revoltavam, não quebravam nada. A gente tem que entender que sim, existiram reações, tá? A gente vou entrar um pouquinho aqui no cartismo e no ludismo, mas que ao mesmo tempo, para compreender a situação a que eles estavam expostos, a gente tem que entender que muitos deles eram camponeses, tiveram suas terras apropriadas na parte rural, foram para a cidade e precisavam sobreviver. Então, eles foram, de certa forma, submetidos, obrigados a aceitar esses trabalhos, a conviver com essa exploração, porque precisavam sobreviver, tá? É importante a gente ter isso em mente. E aí eu trago aqui dois movimentos, né, que a gente tem a partir dessas tensões trabalhadores. Tá? A gente vai ter o ludismo, tá? Vou começar pelo ludismo. Ele foi um movimento de quebra das máquinas, dá para se dizer assim. Em que o que aconteceu? Em que acontecia? Os trabalhadores invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, tá? Quebravam tudo, alegando o quê? Alegando que essas máquinas, esses novos instrumentos, essas fábricas, estavam tirando o trabalho do homem, estavam substituindo o trabalho do homem, tá? Então, por isso, essa reação foi mais violenta. E outra forma, né, outra expressão dessa tensão entre classes vai ser o cartismo, tá? O cartismo burocrática, dá para assim dizer, eles vão lutar pelo sufrágio universal masculino, tá? Pelo direito de votar. Eles vão exigir representação no parlamento inglês também. Então vai vir com um viés um pouquinho diferente do ludismo, tá? E aí eu trago aqui essa expressão tensão entre classes justamente por quê?
porque agora, com essa migração dos camponeses para as cidades, com a formação desses bairros operários, com toda essa nova estrutura surgindo, a gente vai ter uma nova classe surgindo, que vão ser quem? Que vão ser os proletários, tá? E aí aqui, justamente, trago essa tensão entre classes, por quê? Porque a gente vai ter um embate entre o proletariado, que vão ser os trabalhadores, e os burgueses, que vão ser os donos dos meios de produção, tá? Os donos das fábricas e dessas indústrias nascentes, tá? Outros aspectos importantes para a gente comentar. A energia a vapor e a produção em série, tá? A energia a vapor vai ser aquela que vai ser característica da primeira revolução industrial e vai trazer consigo a produção em série, que foi justamente aquilo que eu comentei antes com vocês. A gente vai ter, imaginem realmente uma esteira, vários trabalhadores parados, né, ao lado da esteira, cada um faz uma função, passa para o seguinte, e assim vai até chegar no fim da linha de produção com o produto pronto. Muitos de vocês, provavelmente, se não todos, já viram este filme aqui, ó. Já assistiram? É o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Muitos, né? Tô vendo vocês falarem sim. Esse filme ilustra exatamente. Aqui até a gente tem a ilustração de uma linha de produção. Esse aqui, esse trabalhador vai fazer uma função, ele vai fazer outra, ele vai fazer outra. Quando a gente tem no filme cenas muito engraçadas, né? Que o Chaplin às vezes se distrai, esquece de fazer, e aí atrasa a linha de produção, ele corre, corre, corre para não perder, para não atrasar. Daqui a pouco ele se enrola e perde, e aí a linha de produção tem que parar, enfim. É justamente isso, tá? Essa produção em série, que vai ser uma produção que vai trazer. Como é que eu posso dizer? Vai aumentar os níveis de produção também, tá? A gente vai ter uma produção mais rápida. A matéria-prima dessa fase foi o algodão, né? A gente vai ter o destaque para os teares, tá? Na Inglaterra, durante o século XVIII, a gente vai ter boa parte do mundo vestindo as roupas, né, e os tecidos ingleses, principalmente nas colônias também. A gente vai ter uma exportação muito grande de roupas e de tecidos ingleses para as colônias, né, devido justamente a essa matéria-prima do algodão. E aí na segunda fase, né, aquela que muitos chamam de até mesmo segunda revolução industrial, a gente tem o destaque para as ferrovias, tá? E aí esse destaque ele vai se dar justamente porque as ferrovias vão vir como um meio de transporte, vão vir como um meio de interligação entre mais locais para que essa produção circule muito mais, tá? Que eles consigam trocar e que essa produção escoe muito mais facilmente. Aí eu trago aqui o uso de máquinas para construir outras máquinas, o que muitos autores vão chamar de revolução tecnológica. Vocês podem encontrar esse termo na prova, podem encontrar esse termo em livros, em outras bibliografias que vocês vão ler sobre o tema, tá? E aí alguns autores falam, inclusive, que só existiu uma revolução industrial, que foi essa lá no século XVIII, na Inglaterra, e que as próximas que a gente teve foram revoluções tecnológicas, tá? Outros já falam que a gente teve essa primeira revolução industrial e que a segunda foi aquela em que deu destaque para a descoberta do aço, para a energia elétrica, tá? Que a gente tem maior demanda, ainda maior exploração, a gente tem esse processo de industrialização se espalhando por mais países ainda, tá? Não sendo tão exclusivo assim só da Inglaterra. Mas fica aqui o termo, né? Caso vocês venham a encontrar, ele existe também, tá? Alguma dúvida, gente? Me mandem. Eu vou dar uma aceleradinha, porque ainda tem algumas coisas para comentar e eu trouxe uma questão para a gente fazer juntos, tá? Aqui, influências da Revolução Industrial em diversos campos. Todo esse processo que eu falei para vocês, ele influenciou e ele teve reflexos não só no campo econômico. A gente vai ter uma transformação muito grande no campo econômico,
justamente por essa revolução nos meios de produção, né? Mas a gente também tem impactos sociais, impactos econômicos, como eu falei para vocês, a gente tem o surgimento dessa nova classe, tem um embate muito grande. Então, são influências que não se restringem somente ao campo econômico, tá? A Revolução Industrial também vai trazer a modificação das noções de tempo, ritmo e velocidade. Quem aqui, digam vocês ou pensem, não se baseia hoje em dia ou não tem o seu dia controlado pelo relógio, né? Todos nós aqui pensamos todos os dias, eu preciso, sei lá, tal horário eu preciso acordar, porque tal horário eu tenho uma aula, porque no outro horário eu tenho uma outra aula, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que voltar, eu tenho que ir. E aí a gente se baseia o dia inteiro, nosso dia, nossa rotina, na semana, o mês, o ano, é todo atrás do relógio, tá? Então essas noções, tá, de produção, de produtividade, de vida urbana, nascem aqui através dessas modificações, tá? A gente vai ter tempo, ritmo, velocidade, tudo cada vez mais acelerado, tá? E aí, por fim, a economia mundial, né, do século XIX, porque este processo inicia no fim do século XVIII, entrando no XIX, essa economia mundial formada por influência britânica, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, a gente tem exportação dos tecidos ingleses para diversas colônias, para diversos países, na segunda fase da Revolução, então, com as ferrovias que vão trazer esses meios de transporte cada vez mais, para cada vez facilitar mais, né, essa troca desses produtos, escoamento dessa produção, vai influenciar, então, a economia mundial também. Por fim, algumas das consequências que eu já comentei aqui, mas só para vocês visualizarem, tornou a primeira revolução industrial, então, torna os métodos de produção mais eficientes, tornando os produtos mais baratos. A gente vai ter, por isso, um aumento do consumismo. Lembrem que eu falei, a partir do processo de substituição da manufatura pela maquinofatura, a gente tem as indústrias produzindo muito mais rápido do que era o processo artesanal antes. Então, a gente vai ter uma entrada muito maior de produtos no mercado, logo, um aumento deste consumismo, tá? A gente vai ter uma oferta muito maior de produtos para a população. 2. Crescimento desordenado das cidades, falei para vocês também. A gente vai ter a formação de bairros operários, ou seja, a gente não vai ter um planejamento urbano para essas populações, tá? Porque justamente precisa estar perto da fábrica, porque a vida daquela pessoa era na fábrica, tá? Então, tu não poderia se dar o direito de morar longe, porque tu te atrasaria e não cumpriria os horários. Outro ponto também é a poluição ambiental, como falei para vocês, por ausência desse planejamento urbano, a marginalização de grande parte da sociedade, incluindo aqui as questões de miséria, violência e fome, justamente trazidas e aumentadas cada vez mais por esse conflito entre classes e a criação dos dois polos, burgueses e proletariado, tá? São algumas das consequências. Eu vi a pergunta aqui da Vanessa, o cartismo foi um protesto liderado por mulheres, né? Ele foi também, ele teve uma expressão liderada pelas mulheres, sim. Teve a participação de homens também, mas foi sim, um destaque que a gente pode considerar. E aí, gente, eu trouxe aqui uma questão. Eu juro que o meu presente para vocês, para quem interagiu comigo, não é essa questão, tá? Eu só acho que é interessante a gente comentar sobre. E aí eu vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? E aí daqui a pouco não, eu já vou ler as alternativas aqui com vocês, só vou pegar o link aqui de uma coisa. Tá. Vamos lá. Questão 40. Vamos ler juntos. Homens na Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo
esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, e que bebem vosso sangue? A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. B, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. C, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. D, no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. E, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. O que vocês acham, gente? O que vocês marcariam? Muito bem! Então, a maioria de vocês tá mandando ali que marcaria a letra E, né? A Luísa falou, acho que é E, Vitor E, Vanessa E. Tá. Gente, tá certo, tá? Deixa eu passar aqui. Exato. Trabalhavam demais e ganhavam muito pouco. E lembrem, ó, eu comentei durante a aula que o quê? A resposta, ó, é letra E. Na riqueza. A contradição tá nessa riqueza. Por quê? Que não era usufruída por aqueles que a produziam. Quem produzia? Quem é que estava trabalhando nas fábricas? Quem é que estava lá sendo explorado? Quem é que trabalhava 16 a 18 horas por dia? Eram aqueles trabalhadores. Eles usufruíam daquilo que eles produziam depois? Eles usufruíam da riqueza que as fábricas, que as indústrias estavam produzindo? Não, né? Quem usufruía de tudo isso? Exatamente. Quem usufruía de tudo isso eram os burgueses, eram os donos das fábricas, os donos dos meios de produção, tá? Então, muito bem. Então, todos de parabéns. Todo mundo acertou. Tô muito feliz. E agora eu vou mandar para vocês, ó, o que eu prometi antes, para quem ficaria até o final, para quem ficou até o final da aula e para quem interagiu comigo. Tá aqui, ó, gente. Vejam se vocês conseguem abrir tudo direitinho aí. Eu fiz um infográfico com algumas informações sobre a parte de Revolução Industrial, tá? Da primeira Revolução Industrial. E aí eu trago ali para vocês algumas informações, tópicos mesmo, tá? Não é um resumo de tudo que eu falei hoje, por favor, não estudem só por isso. Mas tem aqui bastante, eu tentei reunir bastante informação que eu achei que era importante sobre o tema, mas que eu comentei bastante hoje na aula aqui também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa para trás, ai, Betânia, eu não entendi tal coisa. O que é isso? Que conceito é esse? Me explica, tá? Vocês falem, podem mandar lá no grupo do Facebook, eu tô lá. Se vocês mandarem qualquer coisa, eu vou estar atenta. E espero que vocês gostem, né? Do presente. Obrigada por terem ficado até aqui. Espero que ajude nos estudos de vocês, que torne mais fácil essa compreensão, né, de tantos conteúdos. Exatamente, aham. Fica aqui a sugestão para quem não assistiu ainda, o filme do Chaplin em tempos modernos, tá, gente? É ótimo. Eu acho sim, acho que tem no YouTube todo ele. É engraçadíssimo. Tem cenas bem interessantes e vocês podem aliar isso ao estudo de vocês, né? É um outro meio. Fogo de memória de fotografia que eu tenho aqui nesse. É coisa boa. Coisa boa. Então é isso, gente. Fechou bem no horário, olha só. Se vocês ficarem com alguma dúvida da minha parte, do que o Lucas falou, enfim, de qualquer parte, vocês podem chamar a gente lá no grupo, mandem lá. Lembrando, né, não esqueçam de assinar as notas compartilhadas de novo. E é isso, tá? Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Se cuidem.